a Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Passamos boa parte do nosso tempo nos preocupando. Porém, boa parte das nossas preocupações não chegam a se materializar. E para lidar com tanta preocupação, haja terapia, né, Mi? Sem dúvidas, não é? Nós gastamos uma energia pensando, não é? 80% do tempo nós estamos pensando. E esse pensamento, ele divaga entre passado, presente e futuro. Do ponto de vista, não é, de evolução contra a humanidade, isso é muito fantástico. Porém, muitas vezes esse passado e presente vão gerar alguma coisa relacionada à ansiedade e preocupação. Então, né, é importante que a gente aprenda a lidar com a preocupação de modo a normalizá-la, mas também a sempre questioná-la quando ela aparecer em forma de pensamento, não é, Karina? Exatamente, Mi. Porque aquilo que eu falei no final, é que boa parte das nossas preocupações não se concretizam, é fato, né? Muita coisa, se você parar para fazer uma reflexãozinha breve ali antes da gente continuar com o podcast, você passar uns 5 minutinhos pensando quanto de coisas você já se preocupou e nunca aconteceu, talvez tenha uma lista bem grande, né? Porque tem muitas coisas que a gente se preocupa e nunca acontece, né? Isso e talvez mesmo. nunca nem aconteça, né, Mi? Sim, sem dúvidas. E para comprovar isso, na verdade, né, de forma científica, a Universidade da Pensilvânia, ela fez um estudo, tá? Um estudo simples, porém que traz uma informação de grande relevância para a gente, tá? O que ela fez? Ela pegou, tá, pessoas, não é? E analisou com elas as preocupações que elas estavam. E depois de um determinado momento, elas voltaram a falar, essas pessoas anotaram suas preocupações, e depois de um determinado momento, o que elas fizeram? Elas foram lá e viram se, né, respondendo se aquela preocupação que elas estavam naquele dia se concretizou, tipo, depois de um mês. Entende? Eu não lembro quanto tempo era, mas acho que era de 15 a 30 dias, mais ou menos, esse estudo. E aí eles viram que não, que essas preocupações não se materializaram. E eles tiraram um cálculo disso, não é? E 91,4% daquela amostra não se concretizaram. Então, se a gente for ver, é um índice muito alto, não é? E uma pesquisa bem consolidada. Porém, tá, o que acontece aqui é que a gente também tem a nossa prática clínica, não é? E toda vez que eu tenho um paciente que está com uma preocupação muito elevada, eu sempre falo, lembro ele dessa pesquisa, não é? Uhum. E, olha, gente, é tipo assim, é mais do que 91,4%. Eu não fiz uma pesquisa, mas sempre que eu uso essa Uhum. fórmula, as preocupações não se materializam com os meus clientes. É interessante ver, não é, o quanto essa preocupação de fato não tem essa força de concretização ou materialização, não é? Então, a gente gasta energia pensando nas preocupações, não é, Karina? Exatamente. E é literalmente à toa, geralmente, né? Uhum. Porque vai só fazer com que você tenha muita ansiedade, né? Porque preocupação e ansiedade andam de mãozinhas dadas ali, né? Elas são amigas. Então, vai aumentar a tua ansiedade, vai te deixar mais agitado, vai te deixar mais inquieto. E talvez aquilo nunca aconteça, igual a mim falou desse estudo. Eu também gosto bastante de citar esse estudo meus pacientes que falam, nossa, né? É um dado relevante, não é? É um dado bem relevante, né? Então, muita coisa que tu pensa, né, que tu se preocupa, não acontece, né? Então, começa a pensar um pouquinho mais sobre tuas preocupações, começar a ver que talvez nem tudo que tu se preocupa acontece, talvez nunca nem aconteça, né? E aí, a gente trouxe algumas características das preocupações excessivas. Porque, assim, se preocupar, todo mundo se preocupa, né? E assim, e dependendo da preocupação, tá tudo certo, né? Se tua preocupação consegue virar uma listinha de tarefas, ou seja, se tua preocupação ela é válida, né, e ela tem uma utilidade, tá tudo certo, tá tudo ótimo, a gente se preocupa, né? Ah, eu tenho tal conta para pagar, eu tenho tal coisa para fazer, né? Eu tenho tal evento para ir, enfim, a gente tem essas preocupações e quando em níveis moderados é bom, tá ótimo, a gente precisa se preocupar sim. Porém, quando excessiva, né, e quando são preocupações que não são solucionáveis, aí é um problema,
né? Então, eu e a Mi trouxemos algumas características para você conseguir identificar se suas preocupações estão sendo excessivas ou não, né? Se suas preocupações estão dentro ali do ok, ou se elas estão passando um pouquinho, estão se tornando um pouquinho excessivas e se estão trazendo prejuízo para a tua vida, né, Mi? Sim, sem dúvidas. Então, o que a gente pode primeiro citar aqui, tá? Antes de trazer características, mas já sendo uma característica. Geralmente, tá? A sua preocupação, você está se preocupando com coisas que vão dar errado. Não é? Você não está se preocupando que, nossa, não é? Eu vou começar nesse emprego, eu vou ganhar muito dinheiro, não é? Eu não vou ter onde gastar tanto dinheiro. Não. Uhum. Geralmente você está pensando o quê? Entrei nesse emprego novo, será que vou passar uma experiência? Será que vai dar certo? Será que vou ter um bom chefe? Ai, mas tal coisa dessa empresa eu não gosto, eu sei que não vou. Entende que a preocupação é sempre voltada para o negativo, não é? E pensando nisso vem o pensamento catastrófico, não é? Sempre um desfecho muito, muito ruim. E quando esse desfecho é muito, muito ruim, você precisa se perguntar: poxa, quantas tragédias tem que acontecer para isso dar errado? Né? Porque geralmente esse pensamento tá catastrófico é uma sequência de coisas ruins acontecerem para isso de fato acontecer. Então, o pensamento catastrófico é algo bem comum, tá? Na preocupação excessiva. Verdade. O pensamento catastrófico é muito ladeira abaixo, né? A pessoa começa a emendar preocupação em cima de preocupação, em cima de preocupação. No final, a pessoa nem sabe como é que ela chegou naquele cenário tão catastrófico, assim. Né? Começou com uma coisinha, ela foi. E assim, para aquele monte de desfechos ruins acontecer, é difícil. Bem difícil. É que muita coisa dá errado, não é? Tem que muita coisa dar errado, né? Muita coisa mesmo. E até se, vamos supor, se tudo desse errado, às vezes ainda nem era o fim do mundo, né? Então, ok, vamos supor que tudo ali que a pessoa está pensando desse errado. Mas mesmo assim, às vezes não é o fim do mundo. Sim. Então, quando tem também outra característica, é a ansiedade elevada, não é? É uma preocupação, geralmente associada a uma sensação corporal, não é? De aperto no peito, aperto no peito, ou também batimento cardíaco acelerado, não é? Uma sensação de falta de ar, então uma tensão muscular, falta de sossego. Então, essa ansiedade, ela tá ali elevada, não é naquele momento. Então, não é, veja que não é uma preocupação comum, tá? Você começa a pensar, você entra numa espiral catastrófica e já entra numa espiral de ansiedade. Então, vai vindo tudo junto, tudo junto. E aí depois você fala assim, nossa, do nada eu fiquei ansiosa. Do Isso do nada. nada eu fiquei ansioso. Não é? E nada é do nada, porque por mais que não aconteceu nada físico, nada na sua frente ali, que aconteceu algo de ruim, tá acontecendo na sua cabeça. E seu cérebro, ele não sabe distinguir se aquilo é real ou se de fato é só uma preocupação sua. Então, por isso que isso se torna tão negativo, não é? Quando tá excessivo. Sem dúvida, Mi. E é uma coisinha, igual a me pontuou, uma coisinha que vai levando a outra, né? Então você começa a se preocupar e você tem preocupações catastróficas, né? Do pior cenário possível, e isso faz com que tua ansiedade aumente um pouquinho. Se a gente está imaginando muitos cenários ruins, nossa ansiedade provavelmente vai aumentar, né? Porque a nossa alertinha de perigo vai estar ali no máximo, né? Então a ansiedade vai aumentar. E aí, outra coisa comum quando tuas preocupações são excessivas é a intolerância à incerteza. Se você não tolera incerteza, então, complicado. Por quê? Porque a gente não tem certeza de boa parte das coisas, né? Ainda mais quando envolve o futuro. Eu acho que a gente só tem certeza das coisas que aconteceram. E se a gente está falando de preocupação, não é de preocupar. Ou seja, você está se preocupando com coisas que não aconteceram e não é você não intolera essa incerteza. E como ter certeza de coisas que não aconteceram? Não há como, não há como, né? O Robert Lee, não é? Eu sou fã de carteirinha dele, e se ele tivesse um clube, eu tava lá no clube dele, porque eu amo os livros dele aqui na minha mesa. Tem alguns. É que eu ia ver, mal lançou um livro, eu já tinha comprado. A gente comprou na pré-venda, assim, sabe? O nosso nível, assim, né? E ele falou, tipo assim, a gente participou de um simpósio. Foi um simpósio que a gente participou? Ou foi um
congresso? Acho que foi Foi o simpósio. congresso da Alápco, né, do ano passado. Inclusive, vai ter dia 10 de novembro de novo com o congresso da Alápco, para quem é estudante de psicologia. Não é um evento fantástico da Alápco, Uhum. que traz os melhores, não é? E o Robert Leahy estava lá, e ele falou, ele deu um spoiler naquele congresso da Alápco, que ele ia lançar, não é, esse livro, não é? Então a gente já ficou, ele vai lançar mais um livro, ele vai lançar mais um livro. E quando lançou, não é, a gente estava lá já com o livro comprado. A gente comprou na pré-venda e esperou 65 dias para chegar. É o tipo de coisa que a gente Eu faz esperei um assim, pouco né? mais, porque ficou na casa da minha. E eu viajei de férias. Aquela, desculpa, sorry. Mas a gente teve o livro ali na primeira semana, a gente garantiu. Hoje o livro já está publicado e tudo, é um livro maravilhoso. Mas não é esse livro que eu estou falando, é de um outro livro anterior dele, que foi sobre o que ele discursou no Congresso aquele dia, não é? Sobre não acreditar em tudo que a gente sente. Então ele fala que há 3 Cs confundidores: clareza, certeza e conclusão. Tá? Então, se você buscar certeza, você está buscando algo errado, algo equivocado, que provavelmente não tem como saber antes que as coisas aconteçam. A mesma coisa com a clareza e conclusão, não tem como concluir algo que não aconteceu, não é? E não há como ter certeza das coisas. É básico, tá? Eu sempre falo uma frase bem simples, não é? Quando você conhece alguém que já casou, Karina, você quando casou, Hum, não é? Você tinha certeza que você ia ficar pro resto da vida com o Aleph? não, Não é? Hoje, você tem certeza que você vai ficar pro resto da vida com o Aleph? Aleph me perdoa, mas tenho certeza não. não, você gostaria e você faz Gostaria, mas tudo. certeza, obviamente que não. Não tem como a gente ter Tem. certeza, não é dessas coisas. A gente quer muito, porém, a gente não tem essa certeza. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa incerteza, não é? Porque Sim. coisas acontecem na nossa vida, é a mesma coisa, você aí, para qualquer coisa da sua vida. A gente casa acreditando no amor, acreditando nas questões, mas se você casou, por exemplo, e essa pessoa tá te fazendo mal, e aí, você tinha certeza quando você casou, e daí você vai aguentar ser tratada mal por anos e anos a fio, só por conta que você tinha certeza quando casou, achou que tinha certeza? Não, É. e também não vai se frustrar por isso. Nossa, eu tinha certeza que ele era para casar. Também não. Outro dia, conversava com uma cliente, ela falou assim: poxa, eu tinha certeza que eu ia casar com alguém assim, assim. E aí agora, quando eu namorar, eu quero namorar para casar, eu quero ter certeza. Aí eu falei para ela sobre os 3 Cs Eita. confundidores. Entende? Por quê? Porque são 3 formas de você se confundir na sua vida e gastar energia gigantesca. Entende? Então é uma preocupação desnecessária. Você trabalha, faz de tudo para agradar a pessoa que você está, não é na medida ali do possível, mas você faz as coisas para ter um bom relacionamento, construir um relacionamento com assertividade, com confiança, com parceria. Porém, não há como ter certeza, não é? Uhum. Então a gente tem que conviver com essa incerteza, não é? Até porque se você tiver certeza, muitas vezes, às vezes você vai relaxar, vai Uhum. empurrar a relação com a barriga, já não vai fazer tão bem como você Uhum. fazia bem para essa pessoa. Por quê? Porque você Uhum. tem certeza que você vai ficar o resto da vida com essa pessoa, não Mas, é? e às vezes trava muito algumas pessoas, né? Eu vejo, talvez a Mi veja também Uhum. na prática clínica dela, que tem pacientes que, não, eu quero fazer tal curso, mas eu quero ter certeza que é o curso certo, né? Eu quero que tenha só prós, né? Eu quero fazer tal coisa, mas eu quero ter certeza que vai ser bom e vai ter só. Gente, não dá, as coisas não funcionam assim, né? Eu sei que seria muito bom se a gente conseguisse ter certeza, se a gente tivesse aquela bolinha de cristal, olhasse e falasse, olha só, daqui a 4 anos as coisas vão estar assim. Agora eu tenho certeza, mas a gente não tem, né? A gente não consegue. Inclusive, você falou de uma coisa muito importante. Quando a gente olha para uma situação, tá? E ela só tem pró, ou ela só tem contra, algo de errado não Não. está certo. Não está certo. Isso mesmo. Por quê? Porque você está no momento de ponto cego, tá? Isso mesmo, está em ponto cego. O que é um ponto cego? Se você já dirigiu um carro, ou se você conhece alguém que dirigiu um carro, você pode perguntar para essa pessoa. Mas existem 4 colunas no carro e hoje os engenheiros já têm trabalhado para tentar tirar um pouco desse ponto cego do veículo, mas você tem as colunas, as 4 colunas, né? As duas da frente, as duas de trás, e elas não permitem muitas vezes que você enxergue.
um ciclista, uma pessoa, ou até mesmo um carro, um poste, e às vezes você tá certo, não tinha nada ali, e você dá ré e encosta em alguma coisa. Por quê? Porque você estava num ponto cego. A mesma coisa na situação. Se você só tá vendo prós nessa situação, provavelmente você esteja no ponto cego. Se você só estiver vendo contras, provavelmente você está numa situação de ponto cego de novo. Então, desconfie, comece a pensar a respeito dessa situação. Poxa, não, deve ter alguma coisa ruim, não é? Sabe aquela pessoa que você conhece? E essa pessoa tão incrível, tão maravilhosa? Talvez você também esteja no ponto cego, não Sim. é? Então, por quê? Não porque pessoas incríveis e maravilhosas não existem. Existem sim, mas elas também são seus defeitos. Não existem pessoas perfeitas, não é? Uhum. Então, observe isso. Não se engane por conta do ponto cego, não é, Karina? Verdade, né? Às vezes a gente tem essa, né, essa questão do preto no branco, né? Não existe isso, né? Geralmente, A clareza, não é? O é, preto no branco é a famosa clareza. Não não é? A gente quer existe. ter certeza, clareza ali. Não existe, gente. Então, assim, as coisas, elas tendem a ter os dois lados. Então, sempre tem dois lados, tá? E você tem que ponderar e ver o que é melhor para você. Mas nunca vai ter, você nunca vai casar, igual me deu o exemplo do casamento, tenho certeza que depois de 20 anos você vai estar casado com aquela pessoa. Pode ser que sim, você quer que sim. Sim, mas certeza? Não tem, né? Por exemplo, eu tô 8 anos casada, minha está 11. Vou fazer 11 agora em novembro. Eu vou fazer 8 agora em novembro. Nossa! Não, dezembro, perdão, errei a data. Dezembro, 18 de Nossa! dezembro. Ah, é porque eu tô com a cabeça que segunda, terça-feira Você já vai estar é, já é novembro, né? Então já. escutando. Olha Quem aí, tá escutando amanhã já é novembro, tá bom? Vamos Mi fingir não que a lembra, gente gravou hoje. a Mi não lembra a data do casamento de vocês. Eu Tá? lembro. Mas então é isso. Quando a gente casou, a gente não tinha essa noção. Igual a Mi falou, a gente queria, mas a gente não sabia que ia durar tanto tempo. Né? E às vezes você pode estar se privando de muita coisa na tua vida porque tu tá, eu queria casar, mas eu não sei se eu vou viver a vida toda com essa pessoa. Você não vai saber, né? Você só vai saber se você experienciar aquilo. Se você for lá e fazer, aí você consegue saber, né? Sim. E aí vamos para a nossa próxima característica das preocupações excessivas, que é a dificuldade em aceitar o risco, que entra muito no que a gente já está falando. É isso Né? mesmo. A gente já deu um grande spoiler, não é? Muito grande. Que é essa dificuldade de aceitar que as coisas envolvem um certo risco, né? A gente não tem como ter certeza, igual a Mi falou da clareza, né? A gente não tem como saber que uma decisão nossa vai, tipo, ser boa ou ser ruim. A gente pode até ter uma noção, tipo assim, analisando os prós e os contras, vai ser bom ou não vai ser tão bom, enfim, consegue. Agora, certeza absoluta, não. A gente vai ter que correr algum risco. A nossa vida é um risco em muitos pontos, né? Em muitas questões. Então, são riscos. Né? A gente, por exemplo, faz um curso, mas a gente não sabe se vai gostar depois de exercer a profissão, por exemplo, né? Que tem uma certa diferença. A gente não sabe se a gente vai casar e vai viver a vida toda com aquela pessoa. Algumas vezes a gente tem que se arriscar. Óbvio que dá para a gente se arriscar com uma margem menor de erros, né? Dá para a gente calcular um pouquinho, óbvio que dá, gente. Não estou falando para vocês se atirarem de cabeça nas coisas, tipo assim, não, a Karine e a Mi falou que é para eu correr risco, eu vou lá. Não, não é isso. Mas algumas vezes você vai ter que correr alguns riscos, né? Por como você não tem certeza do futuro, como você não prevê o futuro, vai ser um certo tipo de risco. Sim, com toda certeza. E a gente vai ter que aceitar para poder seguir. Senão, nós não vamos, né, conseguir resolver os nossos conflitos como a gente gostaria, não é? E aí, como resolver então essa preocupação, não é? A gente precisa aceitar primeiro a preocupação. Então, a gente aceita essa preocupação, não é? E a gente precisa também o quê? Renunciar o controle, não é? Não significa que você não vai se preocupar mais. Isso quer dizer que você, ok, não é? Eu aceito que eu não vou ter o controle, não é? Eu aceito que eu não vou ter certeza. Então, você começa tudo isso que a gente falou ali sobre a clareza, certeza e conclusão, você começa a aceitar tudo isso, que você não vai ter o controle. Você não tem como adivinhar o futuro, não é? E você aceita a preocupação, não é, Karina? Uhum. Exatamente, Mi. Quando a gente começa a aceitar, a gente só lida com aquilo que a gente aceita. Né? Eu acho que é o máximo disso. Isso para tudo na vida. Você só vai conseguir lidar com alguma coisa quando você aceita aquilo, né? Então, a partir do momento que você aceita
a tua preocupação, né, e você começa a trabalhar com ela, você começa a ver, tipo, será que essa preocupação é válida? Será que ela tem alguma utilidade, né? Será que ela serve para alguma coisa? Ou ela é só uma preocupação que está me gerando prejuízo e me gerando ansiedade, né? Aí sim, você começa a tua preocupação, ela começa a ter algum sentido, porque aí você começa, tipo, o que era preocupação que eu consigo produzir alguma coisa, virar uma listinha de tarefas, ok? O que não, eu vou lá e descarto, né? Deixo de ladinho. Mas antes você precisa aceitar isso para poder tentar resolver de alguma forma. Isso mesmo. Então a gente abre mão desse controle. É igual, eu tenho uma frasinha que eu gosto muito, que é aquilo que você resiste, persiste. Então, enquanto você resistir a aceitar a preocupação, não é? Ela vai persistir ali te incomodando. E como que você faz para fazer um stop na preocupação? Não é? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a hora da preocupação. Como assim? Não é quando você estiver ansioso, ou ansiosa, preocupado ou preocupado, você vai pegar um papelzinho e vai anotar, ou o bloco de notas do celular ali, né? Você pega o bloco de notas e anota a sua preocupação, tá? Então você anota ali, eu tô preocupada com isso, com aquilo, com aquele outro. E aí você deixa ali paradinho esse bloquinho, não é? E aí você tira um momento do teu dia para se preocupar com aquilo. Provavelmente, quando chegar no momento, a preocupação ela vai perder a graça, porque a preocupação tem dessa, né? Ela gosta de estar ali para ser o centro das atenções, para você ter um gasto, não é, energético ali de investir energia naquilo, gastar energia naquela preocupação. Quando você tira o foco dela, ela meio que fala assim, não quero mais. Não é tipo assim, ela gosta de ser o centro das atenções. Então é por isso que a gente trabalha com essa técnica, que ela é muito importante. E eu, particularmente, trabalho com ela, não na minha vida, tá? Não no meu consultório, mas também no consultório, mas na minha vida eu trabalho com a listinha das preocupações. E ela costuma funcionar muito bem na minha vida. Já ensinei para várias pessoas que não são pacientes meus, mas que fizeram e falaram, Milena, deu certo. E é isso, ela costuma funcionar muito bem, não é, Karina? Já fez essa técnica? Eu faço comigo. Faz contigo também? Eu faço também. E ajuda muito até para você depois ver qual das tuas preocupações tu consegue resolver de alguma forma, né? Porque tem toda preocupação nossa, ela é inútil, assim, né? Tem algumas preocupações que até são, né? E isso ajuda muito. Então, ajuda nesses dois pontos. Ajuda para depois você ter um tempinho para se organizar em algumas coisas que estão se preocupando e que você consegue resolver. E até para você não passar o tempo todo, o dia inteiro se preocupando com várias coisas, você ter um momentinho no dia para isso e depois começa a se tornar um pouco automático. Você teve uma preocupação, você fala, não, tá, é horário de eu me preocupar com isso, nesse horário eu vou. Nosso cérebro, ele aprende isso. E é muito bom, ajuda a você viver mais um pouquinho no presente, não tá aqui, tipo... Sabe quando você tá aqui, tá só de corpo presente, tua cabeça tá se preocupando com um monte de coisa, que acontece muito com muitas pessoas, tá aqui, tipo, igual eu me gravando podcast, eu tô, tem tanta coisa pra fazer, tem não sei o que. Você não vai fazer isso agora, não adianta você se preocupar. Agora, se eu conseguisse, por exemplo, gravar o podcast e tá fazendo as 300 coisas que eu tenho que fazer também, aí ok, mas tu consegue? Provavelmente tu não consegue. Como psicóloga, o nosso trabalho é muito assim, a gente precisa estar 100% presente ali naquele momento para poder ajudar. Não é igual como outros trabalhos, que às vezes você consegue trabalhar e se preocupar com coisas pessoais. No nosso trabalho, não. Até mesmo aqui na gravação do podcast, né? A gente tem que estar muito inteira, né? Com os nossos pensamentos, com a nossa cognição, com as nossas emoções aqui, para poder fazer acontecer. Porque é pensado, é um momento totalmente pensado. Então, se a gente estiver dividindo pensamento com as preocupações, as coisas não vão fluir como tem que fluir. Então, a gente acaba também treinando isso a vida toda, não é durante a prática clínica, porque é assim que funciona o nosso trabalho, não é? Então, a gente precisa, não, preocupação vai ficar para depois, quando acabar a rotina de atendimentos do dia, eu me preocupo com as minhas questões pessoais. Agora eu preciso auxiliar quem precisa de mim, não é? E a outra estratégia que é muito legal é tentar parar, de tentar ter controle sobre as coisas, gente. A gente não tem controle sobre um monte de coisas, né? E evitar esse controle de resposta ajuda muito,
né? Parar de tentar o tempo todo controlar as situações, controlar as coisas, né? Que é uma característica comum de quem tem preocupações excessivas e uma característica que acaba sendo comum de quem tem ansiedade. Né? Eu lembro que há uns podcasts atrás, há uns episódios atrás, a minha, inclusive, falou que ela saía com... Usando você de exemplo, tá? Você falou, agora eu vou usar tu de exemplo, tô nem aí. Socorro. Ela, Imagina, eu não lembro o que eu comi ontem. Brincadeira da que ela ia viajar com a família dela e ela programava todo o negócio, ela tentava controlar todos os passeios, tudo que acontecer, ela tentava controlar. Era a especialidade da casa, eu com meu livrinho de regras, tá? Então, assim, esse controle, esse excesso dessa busca por controle vai fazer com que tua preocupação aumente ainda mais, porque a preocupação ela dá uma falsa sensação de controle. Parece que quando a gente se preocupa muito, não, mas se eu previ todos os cenários, tem menos chance que aquilo aconteça. Não, não tem não. Não funciona assim. Não é Você porque faz uma super análise, né? Tipo, você pensa em todos, né? Tudo que pode acontecer. E aí a pessoa, de certa forma, gera é um conforto desconfortável, né? Gera um conforto porque parece que tudo que aconteça você vai ter uma resposta e você vai estar tudo Então, se sob o teu fosse controle. assim, Porém, entretanto, né, a gente não consegue ter controle sobre uma série de coisas, né? E às vezes a gente precisa abrir mão desse controle, né? Às vezes a gente precisa entender que nem tudo a gente tem controle. Ainda mais quando é comportamento dos outros, né? Tem muitas pessoas que se preocupam com o comportamento dos outros. Eu falo, gente, a gente nem tem controle sobre o nosso. Muitas vezes a gente vai ter sobre o dos outros. Como? Me explica sim. como. Isso mesmo. E aí a gente tem também como identificar a nossa preocupação, não é? Por exemplo, se a minha preocupação é solucionável, tá? Eu estou pensando em agora, por exemplo, eu tenho que pagar um boleto, vamos dizer assim. Ela é solucionável agora? Eu posso solucionar isso agora? Peraí, pessoal, vamos parar aqui que eu tenho um boletim para pagar. Não, ela é solucionável, mas após, não é? Então, não agora. Então, não adianta eu pensar nisso agora? Não. Ela é imediata? Se eu não pagar esse boleto agora, vida ou morte. Também não. Entende? E você consegue transformá-la numa lista de tarefas, por exemplo? Não é? Ah, eu posso fazer um passo a passo e tudo mais. Não, ela não preciso dividir ela em fases. Somente quando eu sair, eu faço esse pagamento. Entende? Quando der um tempinho, eu faço esse pagamento. Então, às vezes tem coisas que você precisa parcelar em vezes ali, né? Fazendo uma listinha, uma sequência de coisas até você fazer aquilo bem feito, né? Por exemplo, eu tenho que escrever um artigo científico. Aí você vai dividir numa lista de tarefas, concorda? Mas quando é algo mais simples, não. É isso, né, Karina? Você faz esse questionamento, ensina os seus clientes a fazer esse questionamento? Ensino bastante. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais ensina, né? Não Sim. só para preocupações, para pensamento de uma forma geral também, né? A gente que trabalha com a terapia cognitiva, né? Tem muito isso de questionar pensamentos, né? Então, é sempre uma estratégiazinha, tem três coisinhas que a gente sempre fala, e eu sei que a mim fala, que se é solucionável, imediato e útil. Né? Se não passar por esse filtro, algo de errado não está certo, como disse a Mia ali há um tempinho atrás. Então, assim, veja se tua preocupação é solucionável. Se ela for solucionável, ela é imediata, né? E se ela consegue ser transformada numa lista de tarefas. Porque se tua preocupação não consegue ser transformada numa lista de tarefas, sinto te informar que não tem o que tu fazer com ela, né? Igual acho que em algum episódio a gente falou sobre questões de medos, enfim, a gente falou de avião, né? Por exemplo, se minha preocupação, eu tô preocupada em viajar de avião e o avião cair e acontecer alguma coisa no avião. Como é que tu vai transformar essa tua preocupação na lista de tarefas? Tu não vai, porque ela não tem como ser transformada em uma lista de tarefas, né? Então, assim, essa questão da lista de tarefas é bom para você conseguir solucionar algumas das suas preocupações e bom para você descartar algumas preocupações que não vão te levar a lugar nenhum, a não ser a ansiedade. A ansiedade leva, sim. A ansiedade é uma certeza que leva. Agora, outras coisas, não. É isso, não é? E então, eu acho que para começar, é isso que a gente ia falar sobre preocupações. Se você gostou desse tema, fala aqui que a gente quer ajudar vocês a identificar melhor, a trazer mais estratégias para vocês lidarem, e aí a gente vai trazer, tá bom? Se você gostou desse tema. Karina, como que eu faço para te encontrar?
Vocês me encontram no carinabrasil.psi, né? E pode pedir lá episódio, inclusive tem episódio que já foi de pessoas que pediram para mim e a gente gravou. E Mi, como é que faz para te encontrar? Onde achamos? Me encontra no Instagram, Milena Matias, Matias com T-I-I-A-S. Não é lá você me encontra e pode conversar comigo, pode tirar suas dúvidas ou pedir um episódio de podcast. Karina, e para lidar com a preocupação, Haja terapia. a terapia, nós nos encontramos no próximo episódio, não é? Tchau, tchau.